a mais um Direto ao Ponto. Eu sou o Regis Silva e este é o nosso canal Face Espírita. Caros amigos, hoje, como foi prometido a semana passada, nós vamos falar um pouco a respeito da real identidade do Espírito de verdade. E para isso nós vamos, não poderia ser diferente, trazer, algumas evidências dentro da própria codificação espírita. Eu gostaria aqui de reforçar o que eu venho dizendo há algum tempo para os amigos do grupo. Eu particularmente considero codificação espírita não apenas os livros, da codificação kardeciana, que nós todos conhecemos, mas também as revistas espíritas, que é algo muito interessante, muito importante, no esclarecimento de alguns pontos dentro da nossa doutrina espírita, e que muito espírita desconhece e se faz importante conhecê-las, e eu as considero como sendo um complemento a mais da própria codificação kardeciana. Pois bem, quem seria ou o que seria o Espírito de verdade? Então, ao longo do tempo, alguns estudiosos espíritas disseram, em suas pesquisas, que eu acho muito válidas, que o Espírito de verdade seria uma falange de espírito. Ele não seria uma individualidade, ele não seria um personagem, Mas isso nós vamos ver aqui na Revista Espírita do ano de 1868, um ano antes da morte do codificador, Le Cordaire, o espírito do Le Cordaire, ele fala algo muito interessante, que faz com que a gente entenda que o espírito de verdade não é uma falange de espírito, ele é uma individualidade. Veja o que o Le Cordaire fala. Era preciso, aliás, completar o que não havia podido dizer então, porque não teria sido compreendido. Foi porque uma multidão de espíritos de todas as ordens, sob a direção do Espírito de verdade, veio em todas as partes do mundo, em todos os povos, revelar as leis do mundo espiritual, das quais Jesus havia adiado o ensinamento, e lançar pelo Espiritismo, através do Espiritismo, os fundamentos da nova ordem social. Le Cordaire aqui, ele deixa muito explícito que o Espírito de verdade, ele não é uma falange, é uma individualidade, porque ele diz o seguinte, que ele, sob a direção dele, desse Espírito de verdade, está uma multidão de espíritos de todas as ordens. Os espíritos, a comunidade espírita, falando de espírito, que a semana passada nós deixamos claro que se tratava do que realmente seria o Espírito Santo, não é isso? Pois bem, e aqui mais o Le Cordaire deixa uma pista para que nós possamos entender melhor que esse Espírito de verdade veio trazer aquilo que Jesus prometeu. Então, se Jesus prometeu, o Consolador prometido e a vinda do Espírito de verdade. Ora, como é que as pessoas, os nossos amigos estudiosos, pesquisadores, confundem Jesus com o Espírito de verdade? Também vamos explicar isso aqui hoje. Mas vamos voltar um pouco. Nós agora acabamos de ver a opinião do Le Cordaire, deixando claro para nós que o Espírito de verdade é uma individualidade. E também deixa uma pista de que ele não poderia ser Jesus. Mas vamos lá para o Evangelho de João, no capítulo 14, se eu não me engano.
versículo 15, 17 e 26. Jesus diz o seguinte aos seus apóstolos: Se me amas, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade, a quem o mundo não pôde receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós os conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, ou um Espírito Santo, um Espírito superior, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Ora, aí é que está. Consolador prometido, Espírito de verdade, são a mesma coisa? Allan Kardec, em A Gênese, ao tratar também desses versículos, Kardec em A Gênese diz o seguinte: qual deverá ser esse enviado? Dizendo, pedirei ao meu Pai, ele vos enviará outro Consolador. Jesus claramente indica que esse Consolador não seria ele, pois do contrário dissera, voltarei a completar o que vos tenho ensinado. Não só tal não disse, como acrescentou, a fim de que fique eternamente convosco, ele estará em vós. Esta proposição não poderia referir-se a uma individualidade encarnada, visto que não poderia ficar eternamente conosco, nem ainda menos está em nós. Compreendemos-la, porém, muito bem como referência a uma doutrina, a qual, com efeito, quando a tenhamos assimilado, poderá estar eternamente em nós. O Consolador é, pois, segundo o pensamento de Jesus, a personificação de uma doutrina soberanamente consoladora. Agora preste bem atenção o que ele disse: cujo inspirador há de ser o Espírito de verdade. Se o Espírito de verdade, aqui ele faz a distinção. O que é o Consolador prometido, ou Paracleto, ou Paraclito, é a doutrina espírita, que está sob a inspiração do Espírito de verdade. Se esse Espírito de verdade fosse Jesus, Kardec aqui teria dito. Agora, por que muitos pesquisadores confundem o Espírito de verdade como sendo Jesus? Nós também vamos chegar nesse ponto e vamos explicar bem detalhadamente para não haver mais equívocos, ok? Mas antes, eu gostaria de lhes mostrar algo também que desde que eu tomei conhecimento de obras póstumas, ao ler, eu percebi que o Espírito de verdade não era Jesus, por uma nota que Kardec faz, onde ele vai comentar suas expressões, as expressões que ele teve em relação ao Espírito de verdade. Mas como é que essa história começa? É o seguinte, né? É maio de 1856, o Kardec está trabalhando ainda no Livro dos Espíritos, e em determinado momento ele escuta algumas batidas, né? E ele sabe que se trata de algum espírito querendo lhe alertar sobre algo. Ele percebe o equívoco, que ele está lá corrigindo as mensagens, as muitas mensagens que estavam vindo, para que ele pudesse idealizar o Livro dos Espíritos através das médias. Então, de noite, numa reunião, né, de costume ele fazia com uma família, ele pergunta a Zéfiro o que é. Zéfiro é que é o espírito familiar de Kardec. Ele pergunta o seguinte: ouviste sem dúvida o relato que acabo de fazer? Kardec fala sobre a questão das batidas e tal. Podereis dizer-me qual a causa daquelas pancadas que se fizeram ouvir com tanta persistência? O espírito de Zéfiro diz: era teu espírito familiar.
Aí Kardec pergunta, com que fim ele bate daquele modo? Queria comunicar-se contigo. Podereis dizer-me quem é ele? Podes perguntar-lhe a ele mesmo, pois que estará aqui. Aí Kardec diz assim, pergunta, né? Meu espírito familiar, quem quer que tu sejas, agradeço-te o me teres vindo visitar. Consentirás em dizer-me quem és? O Espírito da Verdade diz assim, para ti chamar-me-ei a verdade. E todos os meses, daqui, durante um quarto de hora, estarei à tua disposição. Aí Kardec pergunta, o nome verdade que adotaste constitui uma alusão à verdade que eu procuro? Ele fala o seguinte, talvez, pelo menos é um guia que te protegerá e ajudará, né? Aí o Espírito de Verdade diz assim a ele, talvez pelo menos é um guia que te protegerá e ajudará. Ele não está falando dele, está falando dessa verdade que Kardec busca, que será o guia dele, né? Aí Kardec faz uma pergunta que eu acho sensacional. A resposta é mais ainda, amigos. Poderei invocar-te em minha casa? Kardec está perguntando a ele. Ele diz assim, sim, para te assistir pelo pensamento, mas para respostas escritas em tua casa, só daqui a muito tempo poderás obtê-las. Todos nós sabemos que Allan Kardec não era um médium de psicografia. No máximo, ele era um médium de intuitivo. Ele recebia as intuições dos espíritos, porque eu digo isso porque só mesmo um espírito, tudo bem que Kardec teve a missão de codificar a doutrina espírita, trata-se de um espírito de escola, não é qualquer um espírito e tal. Mas ali não estava tão sozinho, né? Porque as qualidades das perguntas de Kardec, muitas vezes, na pergunta já se encontram as respostas. É uma coisa sensacional. E o Espírito aqui de verdade diz assim a ele, olha, né? Para te assistir pelo pensamento, mas para a resposta escrita em tua casa, né? Contigo, só daqui a muito tempo poderás obtê-las. O Espírito de Kardec desencarna, Kardec desencarna, o espírito fica na espiritualidade, depois ele volta como Francisco Cândido Xavier e realmente aí começam as escritas, né? Um dos maiores, o maior médico que nós tivemos. Régio, mas Chico não é Kardec, são personalidades distintas, nem tão distintas assim, meus amigos. Se Chico não é Kardec, eu faço aqui uma pergunta muito interessante. Nesses anos todos de mediunidade de Chico Xavier, onde está Kardec, que nunca me enviou uma mensagem sequer? Será que Kardec, depois de desencarnar, se desinteressou pela doutrina espírita? Não é possível, né, meus amigos? Mas tudo bem. Continuemos. Aí Kardec pergunta ao Espírito de Verdade, terás animado na Terra alguma personagem conhecida? Ele diz assim, já te disse que para ti sou a verdade. Isto para ti quer dizer discrição, nada mais saberás a respeito. Ponto final. Né? Curto e grosso, o Espírito da Verdade. Aí Kardec, meus amigos, faz uma nota, que essa nota que me chama a atenção, e certamente chamará a atenção de vocês. A proteção desse espírito, Kardec dizendo, cuja superioridade eu estava longe de imaginar, jamais de fato me faltou. A sua solicitude a dos bons espíritos que agiam sob suas ordens se manifestou em todas as circunstâncias de minha vida. Quer a me remover dificuldades materiais, quer a me facilitar a execução dos meus trabalhos, quer, enfim, a me preservar dos efeitos da malignidade dos meus antagonistas, que foram sempre reduzidos à impotência. Caros amigos, sinceramente, qual ser humano no planeta Terra, conhecedor do Evangelho, conhecedor das Escrituras, que tem uma noção de Jesus Cristo, iria
duvidar da sua superioridade? Nenhum. Como é que o Espírito de Verdade poderia ser Jesus e Kardec dizer isso? A proteção desse Espírito, cuja superioridade eu estava longe de imaginar? Não. Nós sabemos que Jesus é o Filho de Deus. Kardec certamente já sabia que ele era o guia e modelo da humanidade, era o governador da humanidade. Como é que ele poderia dizer isso se o Espírito de Verdade fosse Jesus? Ele sabia quem era, né? Mas, por motivos outros, nunca revelou, porque o Espírito pediu discrição, mas Jesus não pode ser. Agora, e quem era o Espírito de Verdade? Quem era? Kardec, ainda em A Gênese, no capítulo 17, ele dá mais uma pista que o Espírito de Verdade não poderia ser Jesus, porque ele diz o seguinte: Jesus anuncia o seu segundo advento, mas não diz que voltará à terra com um corpo carnal, nem que personificará o Consolador. Quem é o Consolador prometido? Doutrina espírita. Quem é que personifica a doutrina espírita? Quem é o enviado? Espírito de Verdade. Se fosse Jesus, Kardec teria dito aqui. Ele não diz. Pelo contrário, ele nega. Apresenta-se como tendo divino espírito na glória de seu Pai, a julgar o mérito e o demérito de dar a cada um, segundo suas obras, quando os tempos forem chegados. Repetindo, Kardec dizendo: Jesus anuncia o seu segundo advento, mas não diz que voltará à terra com um corpo carnal, nem que personificará o Consolador. Então, segundo as palavras de Kardec, mais uma vez, o Espírito de Verdade não pode ser Jesus. Mas se não é Jesus, quem é? Aí a grande revelação veio através daquele que foi o maior médium de todos os tempos, Chico Xavier. Chico Xavier revelou a amigos como Clóvis Tavares, o Geraldinho Lemos, Geraldinho Matos, o Carlos Bacelli, o Dr. Inácio, quando vivo, que o Espírito de Verdade era João Batista. E todos dizem o seguinte, que ouviram do próprio Chico dizer que o Espírito da Verdade era João Batista, o precursor, que vieram antes e vieram depois restaurar todas as coisas. Alguma dúvida? Pois bem, além do Chico, nosso querido professor Severino Celestino, no seu programa Abrindo a Bíblia, nós temos 2 vídeos no YouTube. Inclusive eu já gravei para guardar, porque muitas vezes essas coisas somem, né? Aonde o Severino Celestino, sem saber que o Chico também afirmava que o Espírito de Verdade era João Batista, ele faz uma análise e chega também a esta conclusão. Num dos programas Pinga Fogo, que era produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade, em um desses programas que foi com ele, talvez um dos últimos, nós tivemos a oportunidade de lhe indagar a respeito do Espírito de Verdade. Podemos dizer a ele ainda que Chico Xavier acreditava que o Espírito de Verdade era João Batista. O Richard não sabia dessa informação, mas ele também concluía que o Espírito de Verdade não poderia ser Jesus, poderia ser qualquer outro Espírito. Então, caros amigos, eu termino a nossa participação de hoje, nosso quadro. Espero que tenha explicado de uma maneira bem simples para vocês, trazendo todas essas informações, esses esclarecimentos. Lembrando que à luz da doutrina espírita, eu encerro o nosso quadro de hoje prestando essa homenagem ao Richard Simonetti e trazendo aí a pergunta que lhe fiz e a resposta que ele trouxe para nos dar maiores esclarecimentos quanto a este assunto que eu digo, repito. Por que confunde-se muitas vezes o Espírito de Verdade com Jesus? Porque o Espírito de Verdade, que é João Batista, é o médio de Jesus. Assim como se confundiam Jesus com Deus. E Jesus não é Deus, mas o seu médio, o seu enviado. Ok? Paz e bem para todos. E preste bastante atenção nas palavras desse nosso querido amigo, professor, que foi o Richard Simonetti, que fisicamente faz muita falta para todos nós pela sua
maneira simples também de ser um grande facilitador espírita. Aprendi muito com ele e ainda aprendo e torço para seguir seus passos, né? Sempre. Até mais, paz e bem para todos. O Regis Silva diz que, segundo Chico Xavier, o Espírito de verdade era João Batista e não Jesus, como muitos pensam. Qual a sua opinião? Ó, Regis, eu não... Regis Silva. Regis. Sem o S. Ó, Regis, eu não conheço essa opinião de Chico Xavier, de que o Espírito de verdade seria João Batista. Realmente nunca ouvi isso. O que eu sei, eu aceito também com base em leituras que fazemos dos próprios textos onde aparece o Espírito de verdade. Eu diria que ele é alguém representando Jesus. Eu digo alguém representando porque nós não temos na Terra nenhum médium em condições de receber a manifestação de Jesus. Então, quando o Espírito de verdade se manifestava como sendo a presença de Jesus, era por intermediação. Então, a mensagem vem... É que nem digamos, um soberano, um rei que quer mandar uma mensagem lá para os confins do reino. Digamos que ele vivia na Idade Média, não havia os recursos de hoje. O que ele faria? Pegaria um emissário, o emissário iria até determinado ponto, trocaria a sua montaria, ou daria a mensagem para outro, e a coisa iria até chegar lá na ponta do reino. Então eu entendo que é mais ou menos assim, espíritos vêm da esfera do Cristo e trazem a mensagem em seu nome, e por intermediação a mensagem vai descendo, né? Até chegar ao nível de um espírito que possa se comunicar com o médium, então vem a mensagem. Mas as mensagens do Espírito de verdade, principalmente aquelas que estão em O Evangelho segundo o Espiritismo, demonstram claramente que são mensagens emanadas da esfera do Cristo, que nós podemos dizer que foram ditadas pelo Cristo.